Primeira coisa que seria interessante é avaliar quais são os meus defeitos. Isso aqui é interessante, gente, porque na verdade, quando a gente olha para nós mesmos, a gente se questiona muito sobre quais são as nossas qualidades. Então a gente fala que nós somos bons em termos de relacionamento, que a gente consegue se relacionar, que a gente é bom em conversar, que a gente é maduro. Só que em muitos casos tem coisas que a gente não tem. Tem habilidades que a gente não possui, tem coisas que nós somos ruins fazendo. E se a gente não olhar para isso, fica difícil conseguir realmente ter um bom relacionamento. Porque, poxa, coisas boas todo mundo vai perceber, mas as coisas ruins, elas vão afetar a relação com o passar do tempo. Então eu preciso, de fato, conseguir fazer com que elas se tornem cada vez menores. E às vezes você vai olhar para um relacionamento antigo que você teve e você vai perceber que na sua cabeça o relacionamento acabou por causa da outra pessoa. Só que talvez essa pessoa ela fez críticas a você. Ela falou que terminou por causa de algo que você fez. E pode ser que você não esteja levando a sério. E pode ser que seja uma coisa muito importante que vai estragar também outro relacionamento. Então a dica inicial é: olha para dentro de você com sinceridade. Observa o que você é, observa o que você não é, descobre os seus monstros interiores, aquilo que em você não presta para você ter uma chance de trabalhar e ser uma pessoa boa para outro relacionamento. Gente, uma coisa que eu entendi, que eu custei a entender, mas que eu entendi que mudou minha vida é perceber que não basta encontrar uma pessoa boa. Eu tenho que conseguir impressionar essa pessoa boa, eu tenho que conseguir ser acima da média baseado naquilo que a pessoa já viu no mundo. Eu tenho que realmente impactar, ou seja, eu tenho que ser bom em muitas coisas. Eu preciso observar o que falta em mim. E aí você vai começar a pensar, bom, o que eu não tenho? Vamos supor que eu entenda que eu não tenho corpo bem trabalhado. Então eu vou melhorar um pouco o meu corpo, eu vou melhorar um pouco a minha dieta, a minha alimentação, eu vou treinar alguma coisa, eu vou fazer um cardio, uma caminhada, uma bicicleta, tanto faz. Mas eu vou, de alguma forma, melhorar um pouco aquilo que eu sou. Eu vou melhorar minha aparência, eu vou tentar vestir roupas que são legais para que a pessoa goste de estar comigo. Talvez, na verdade, o meu problema não seja o corpo, seja a inteligência. Pode ser que eu não consiga manter uma conversa por tempo adequado. Talvez eu não sei falar, talvez eu não conheço assuntos interessantes, talvez eu não sei interagir. E aí na hora que a pessoa fala de um assunto que eu não gosto, eu não sei o que eu faço, eu fico ali perdido na conversa. Eu preciso ser um bom comunicador, então eu tenho que melhorar isso. Talvez o meu problema seja fraqueza emocional. Talvez quando eu estou com ciúme, eu realmente me torno uma pessoa insuportável. Eu fico cobrando, eu fico talvez mostrando as minhas fraquezas e eu começo a parecer uma pessoa vulnerável. Isso não vai encantar, isso não vai gerar uma percepção de alto valor, de alto nível. Então eu tenho que trabalhar isso em mim. Ou seja, quando eu olho para dentro de mim, eu vou encontrar um monte de coisas que não são boas e eu posso começar a trabalhar, eu posso começar a evoluir esses aspectos para que eu seja uma pessoa que vai chamar a atenção daquela pessoa incrível quando eu encontrar, entende? Segunda coisa que eu faria se eu tivesse solteiro agora: procurar pessoas de uma forma que não seja desesperada. Eu vejo que tem muitos homens e até mulheres também que conversam com um monte de pessoas ao mesmo tempo. Sabe, está conversando com 6 pessoas, está conversando com 10 pessoas. Gente, se eu estiver conversando com tantas pessoas assim, ou eu não vou conseguir ter tempo para conhecer todas elas, porque eu vou ficar ali disperso em tantas conversas que eu tenho que ter e tanto trabalho que eu tenho que fazer que eu não vou conseguir aprofundar. Eu vou conhecer todo mundo a um nível superficial e me permitir ser conhecido no mesmo nível. Ou então, se eu tenho tempo, talvez eu não estou fazendo pela minha vida aquilo que deveria. Porque conversar com 6 pessoas, com 10 pessoas, gente, é difícil. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer com a mesma velocidade que você faria com uma pessoa. Você precisa prestar atenção num monte de coisas, nas histórias de todo mundo, ter tempo para todo mundo. Agora imagina conciliar isso com o seu trabalho, com a sua evolução, com o seu desenvolvimento. Se você está conseguindo conversar com tantas pessoas assim, eu tenho uma notícia péssima para você. Você não está focando na sua vida como deveria. Você deveria ter mais tempo para você. Então, a dica é: conheça uma pessoa por vez. Eu faria isso. E aí, se eu estivesse conhecendo uma pessoa e percebesse que não deu certo, nossa, não era o que eu imaginava, não consegui me conectar, aí sim, agora eu vou conhecer outra pessoa, uma pessoa por vez, para eu conhecer profundamente, para eu me permitir ser conhecido profundamente e para eu conseguir conciliar isso com uma vida que seja realmente produtiva e efetiva. Terceira coisa que eu faria com toda certeza se eu estivesse agora procurando um relacionamento: eu iria focar em mostrar nas minhas redes sociais um pouquinho de tudo que eu sou.
Eu vejo muitas pessoas errando nisso na rede social. A pessoa tem um perfil pessoal, ela está solteira, ela quer conhecer alguém e ela só posta uma coisa. Aí na hora que você entra no perfil da pessoa, ela só está bebendo. Toda foto é ela num barzinho bebendo, em festa bebendo, com amigos bebendo. E quando você olha, a impressão que você tem é que essa pessoa só sabe curtir. Essa pessoa só quer aproveitar a vida, ela não leva nada a sério. Por outro lado, se você vê uma pessoa que talvez ela sempre posta coisas profissionais, é sempre ela trabalhando, passa uma ideia de que essa pessoa não sabe se divertir. Então é interessante, gente, usar as redes sociais como uma forma de vitrine. Eu vou expor aqui tudo aquilo que eu sou. Ou seja, eu vou colocar os meus hobbies. Por exemplo, eu ia postar coisas minhas de academia. Eu ia postar eu me preparando para ir para academia, eu fazendo uma alimentação diferente. Eu ia filmar um treino aleatório, postar nos stories. Muitas vezes, talvez, eu ia postar os passeios que eu faço, tipo para os lugares tranquilos que eu vou, restaurantes legais, eu cozinhando, ia mostrar um livro que eu estou lendo, que eu estou gostando muito, comentar um pouco sobre esse livro, para que eu pudesse mostrar ali uma junção do que eu sou. Ou seja, a pessoa entra no perfil, ela tem que ver tudo que você é. Ela tem que ver, por exemplo, os seus hobbies, o que você gosta de fazer, se você é uma pessoa focada ou não. Se você está estudando algo, é legal a pessoa ver essa parte intelectual. A pessoa talvez ela possa até ver um pouco de senso de humor, dependendo. Se você tiver a oportunidade de mostrar isso, mostre, porque é legal. Nos stories, contando a história de algo engraçado que aconteceu no seu dia. Na hora que a pessoa entra num perfil assim, ela vai ter a sensação de que você é uma grande completude. E se você olhar os perfis hoje nas redes sociais, a maioria das pessoas não mostram isso. Elas mostram só alguma coisa específica. Algumas pessoas sexualizam demais, e aí é muita coisa vulgar, homens e mulheres, é muita coisa sexualizada, é muita foto muito explícita. Outras pessoas já escondem demais, parecem muito puritanas, parecem pessoas que você não pode nem conversar determinados assuntos. Então, você usar a rede social de uma forma equilibrada é importante, porque aí a pessoa vai olhar e ela vai se encantar à primeira vista e vai querer te conhecer. Aí você pode realmente mostrar o que você é de uma forma mais profunda. Próxima coisa que eu faria se eu tivesse solteiro procurando alguém. Eu iria marcar encontros que fossem em lugares que dá para conversar. Ou seja, não ia ser encontro para ir num cinema, por exemplo. Não, ia chamar para um restaurante, para um barzinho, para uma sorveteria, dependendo de quanto eu pudesse gastar, para que a gente pudesse ter tempo para se conhecer. O motivo dos encontros iniciais, gente, é se conhecer. É você ter tempo para conversar com a pessoa, é saber quem ela é. É você ver como ela se porta em situações diferentes. Então você vai talvez numa sorveteria, no outro dia você vai num restaurante, você já consegue ter uma noção de como que essa pessoa se encaixa nos ambientes. Se é uma pessoa insegura ou não, se é uma pessoa educada ou não. Você já vai conseguir ter um dinamismo muito maior. Próximo ponto que eu faria seria saber o que eu quero. Ou seja, eu não vou ficar com uma pessoa só porque é bonita, só porque eu senti química, só porque é inteligente. Não, eu preciso saber o que eu quero, saber o que avaliar. E aí, quando eu fosse conhecer a pessoa, o meu principal objetivo seria descobrir se essa pessoa atende aos meus parâmetros. Então, na conversa com ela, por exemplo, eu ia verificar se essa pessoa tem senso de humor, como que é o senso de humor dela. Depois, eu poderia olhar, talvez, se ela é uma pessoa que sabe conversar de uma forma gentil. Se é uma pessoa que é educada, quando a gente fosse num restaurante, como que ela vai tratar as pessoas à volta? Como que ela vai tratar o garçom? Como que ela vai tratar o caixa do supermercado se a gente eventualmente parasse por lá? Isso tudo vai ser impactante, isso tudo vai me dar ali uma noção de quem essa pessoa é. Eu precisaria avaliar, por exemplo, se essa pessoa ela gosta muito de sair ou não. Se é uma pessoa mais caseira, prefere um filme do que balada, prefere balada do que filme. Vocês entendem, gente? Eu preciso avaliar se essa pessoa se encaixa com aquilo que eu sou. E aí, com base nisso, eu vou decidir se eu quero continuar conhecendo ela ou não. E ela vai fazer a mesma coisa. E a última dica aqui é, eu ia trabalhar para que eu me tornasse bom em uma coisa, muito bom em alguma coisa, e saber, assim, razoavelmente, superficialmente, vários assuntos diferentes. Ou seja, se você tem no seu repertório ali de falas, se você consegue falar de vários assuntos de forma superficial e em um deles você é muito bom, você se destaca muito. Porque geralmente as pessoas sabem superficialmente um monte de coisas e não se aprofundam em nada, ou elas são especialistas em uma coisa e não sabem nada do resto. Exemplo, a pessoa que você sai com ela fala muito de academia.
A pessoa sabe tudo de dieta, sabe tudo de treino, mas não consegue falar de outro assunto. A pessoa não consegue falar, por exemplo, de esportes. Ela não consegue falar, por exemplo, de passeios, de viagens, países diferentes. Se você debate política com ela, então, nossa, é horrível. A pessoa não consegue ter outro assunto, ela só sabe falar disso. Ou também em outras áreas, tá? Isso aqui não é só com musculação, não, vai com tudo. Mas é importante eu ser uma pessoa que tem uma completude equilibrada. Se eu sou muito bom em uma coisa, eu vou gerar admiração no outro. Então, naquela área que eu gosto, eu tento ser melhor. E se eu sei razoavelmente o básico de todas as outras, assim, todas as outras entre muitas aspas, de muitas coisas, eu vou conseguir conversar sobre quase tudo. Qualquer coisa que a pessoa me falar, talvez eu sei algumas curiosidades, eu sei pequenas informações e dá para eu pelo menos fazer a conversa ficar agradável. É um ótimo meio de você conseguir ser gentil e agradável em qualquer conversa que você tiver. Agora, me conta, você tem essas coisas que eu falei aqui? Você já está fazendo? Se você não está, o que você vai começar a fazer? Eu quero muito saber esses pontos.